Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Ana Valéria e, juntamente com o professor Iago, iremos dar continuidade ao nosso estudo sobre proporção. Essa é a parte 3 deste conteúdo e lembrando que ele foi dividido em 3 partes. Então, essa aqui é a última aula sobre o assunto de proporção. O que veremos na aula de hoje? Então, pessoal, nessa aula de hoje, iremos ver os números inversamente proporcionais, veremos também grandezas inversamente proporcionais, algumas situações envolvendo esses dois conceitos e também teremos atividade. Bom, pessoal, primeiramente precisamos ter ideia do que são números inversamente proporcionais. E para isso temos aqui uma situação. E ela diz o seguinte: uma bolinha deve se deslocar de um ponto A até um ponto B. A velocidade da bolinha e o tempo correspondente que ela gasta nesse deslocamento estão indicados na tabela seguinte. Então, temos aqui uma bolinha que está sobre o ponto A e ela vai se deslocar até o ponto B. E nesta tabela aqui, ele fala que se a bolinha estiver em uma velocidade de 2 metros por segundo, ela percorrerá do ponto A até o ponto B em um tempo de 60 segundos. Se ela aumentar a velocidade para 4 metros por segundo, o seu tempo diminuirá e passará a ser 30 segundos. Se sua velocidade for para 6 metros por segundo, o tempo será de 20 segundos. E se for para 8 metros por segundo, o tempo gasto será de 15 segundos. Então, gente, a primeira coisa que a gente pode observar aqui, é que quando aumenta a velocidade, o tempo diminui, que é diferente dos números diretamente proporcionais, porque quando aumentava aqui na primeira coluna, os números também aumentavam, então eles eram diretamente proporcionais. E aqui a gente está estudando os números inversamente proporcionais, então quando um aumenta, o outro diminui. E com isso, vamos ver, né? E para a gente provar se eles são realmente números inversamente proporcionais, é só a gente multiplicar aqui, os números correspondentes, a velocidade e o tempo. Eu multiplicar 2 vezes 60. Quando eu multiplico, eu tenho 120. Se eu multiplicar o 4 vezes 30, eu tenho 120 também. Se eu multiplicar 6 vezes 20, tenho 120. E se eu multiplicar 8 vezes 15, eu também tenho 120. Então, quando eu multiplico, todos deram 120. Então, eu tenho aí que esses números eles são inversamente proporcionais. Quando isso acontece, dizemos que o número da primeira coluna são inversamente proporcionais aos números correspondentes da segunda coluna. Então, gente, quando eu multiplico o número aqui correspondente da primeira coluna com o da segunda e eu obtenho os mesmos valores, aqui, que no caso aqui foi 120, eu tenho que esses números da primeira coluna são inversamente proporcionais ao da segunda coluna. Com base na situação que acabamos de ver sobre números inversamente proporcionais, temos aqui que os números racionais x, y e z são inversamente proporcionais aos números racionais a, b e c quando se tem. Então, ele me dá aqui 3 números, que ele chama de x, y e z, e ele fala que esses 3 números serão inversamente proporcionais a esses outros 3 números, que é a, b e c, quando eu tenho x vezes a igual a y vezes b igual a z vezes c. Então, a gente pode observar que os números inversamente proporcionais é o oposto do que a gente já estudou, né? Que são números diretamente proporcionais. Lá eu tinha uma divisão e aqui eu tenho uma multiplicação. Então, quando ele está dessa forma, eu tenho que esses números são números inversamente proporcionais. E aqui, pessoal, temos uma simples atividade que é para reforçar o que a gente acabou de estudar, né? Que é os números inversamente proporcionais. E essa questão fala o seguinte: os números 7, 2 e 35 são inversamente proporcionais aos números 50, 175 e 10, respectivamente. Essa afirmação é verdadeira ou falsa?
Então, gente, ele fala que eu tenho o número 7, o número 2 e o número 35. E ele fala que esses números são inversamente proporcionais ao 50, ao 175 e ao 10. Então, ele fala exatamente isso, que eles são inversamente proporcionais. E a gente acabou de ver que os números inversamente proporcionais, eles se comportam dessa forma. Então, eu tenho x vezes o a, que é igual ao y, vezes o b, que é igual ao z, vezes o c. Então, eu posso vir aqui e chamar esse 7 de x, né? Então, eu vou colocar ele aqui no lugar do x, 7. Aí, eu vou por proporcional a ele, que então é o 50, chamar de a. Isso aqui vai ser igual ao y vezes o b. Então, eu vou chamar o 2 de y vezes o b, nesse caso, vai ser o 175, que vai ser igual ao z, que eu vou chamar de 35, vezes o c, que vai ser o 10 aqui. Então, a gente tem aqui, ó, multiplicações, né? Igualdade entre multiplicações. E para eu saber se esses números aqui, ó, essa primeira linha é proporcional a essa segunda, eu preciso verificar se isso aqui realmente é uma igualdade. Eu tenho que fazer essas multiplicações para saber se realmente são iguais. Então, eu vou multiplicar primeiro o 7 vezes o 50. Então, quando eu multiplico 7 vezes 50, eu tenho 350. Quando eu multiplico o 2 vezes 175, eu também tenho 350. E quando eu multiplico o 35 vezes o 10, eu também tenho 350. Então, como a gente observou, aqui é realmente igual, porque todas as multiplicações deram 350. Então, gente, essa afirmação está correta. Os números 7, 2 e 35 são inversamente proporcionais ao 50, ao 175 e ao 10. Então, isso aqui é verdade. Bom, pessoal, vamos para grandezas inversamente proporcionais. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando dobramos uma delas, a outra se reduz para a metade. Triplicando uma delas, a outra se reduz para a terça parte, e assim por diante. Um exemplo que possa a gente entender é que quando a gente faz um percurso, digamos que de casa à escola, quanto maior a nossa velocidade, menor é o nosso tempo. Então, isso são duas grandezas inversamente proporcionais, pois a minha velocidade aumenta, o meu tempo de percurso diminui. Então, isso é grandeza inversamente proporcional. Uma escola tem 48 livros para distribuir igualmente entre os vencedores de uma gincana escolar. Se os vencedores forem 2 alunos, cada um deles receberá 24 livros. Se forem 4 alunos, cada um receberá 12 livros. E se forem 6 alunos, cada um receberá 8 livros. Vamos colocar esses dados na tabela seguinte. Então, pessoal, aqui a gente tem uma tabela e observe que quando o número de alunos vencedores é 2, o total de livros distribuído é 24. Se dobrarmos esse número para 4, então o total de livros distribuído cairá pela metade, ou seja, se reduzirá a 12. E se triplicarmos o número de alunos vencedores, então o número de livros distribuído cairá para a terça parte. Ou seja, a tabela nos mostra isso. Então, se o número de alunos vencedores duplicar, o número de livros distribuído cai do aluno para a metade. Se o número de vencedores triplicar, o número de livros distribuído para cada aluno cai para a terça parte. Foi o que eu acabei de falar. Então, aqui é grandezas inversamente proporcionais, como eu havia dito. Então, a inversamente proporcional ela consiste nisso. Enquanto uma grandeza está aumentando, a outra grandeza está diminuindo. Situação 2. Vejamos o que ocorre com os números que expressam duas grandezas inversamente proporcionais. Temos o número 2 sobre 4. Então, veremos o que acontece. 2 sobre 6 é igual a 1 sobre 3.
24 sobre 8 é igual a 3 sobre 1. Ou seja, 1/3 igual a 3 sobre 1. Então, os números inversamente proporcionais, acontece isso. Um aumenta, o outro diminui. 2 sobre 4 é igual a 1 sobre 2. E 24 sobre 12 é igual a 2 sobre 1. Então, enquanto que um está aumentando numa razão de 1 sobre 2, a outra está caindo de 2 sobre 1. Ou seja, a razão está decrescendo em uma das grandezas. Bom, pessoal, vamos para uma atividade para fixação de conteúdo. A atividade diz o seguinte: um ônibus faz o percurso da praça central até a praça de um bairro. Um fiscal registrou as velocidades do ônibus e o tempo gasto nos percursos, de ida e de volta. Então, temos aqui os registros, os dados. Temos duas grandezas envolvendo velocidade e tempo. Note que a primeira velocidade foi 50 km por hora, uma segunda velocidade 60 km por hora, assim como o tempo, que o primeiro foi 96 minutos e o segundo foi 80 minutos. Veremos o que a questão nos pede. A letra A nos diz: quando a velocidade passou de 60 km por hora para 50 km por hora, variou em que razão? Bom, pessoal, temos aqui uma velocidade 1, e temos uma velocidade 2. Velocidade 1 é 60 km por hora. E temos velocidade 2, que é 50 km por hora. A gente viu na aula passada, quando a gente trabalhou em razão, que razão é a divisão de duas grandezas. Então, a razão é velocidade 1 sobre a velocidade 2. Significa dizer que a razão é 60 sobre 50. Significa dizer que podemos simplificar, ou seja, dividimos tudo isso por 10. É um número que consegue dividir os dois ao mesmo tempo. Então, teremos 6 sobre 5. Então, essa foi a nossa razão na letra A. Vamos agora para a letra B. A letra B diz: quando o tempo gasto no percurso passou de 80 minutos para 96 minutos, variou em que razão? Temos tempo 1 e temos tempo 2. Percebemos que razão é a divisão entre tempo 1 e tempo 2. Então, a nossa razão é 80 sobre 96. Note que podemos simplificar esse número. 80 e 96 a gente pode simplificar por 16. Vamos tentar. Que isso será igual. 80 dividido por 16 é 5. E 96 dividido por 16 é 6. Logo, nossa razão aqui é 5 sobre 6. E temos também a letra C, que diz: a velocidade do ônibus e o tempo gasto nos percursos são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Bom, pessoal, vamos aqui voltar à tabela. Perceba que quando eu tenho uma velocidade de 50 km por hora, tenho um tempo de 96 minutos. Lembrando que grandezas diretamente proporcionais são quando as duas grandezas crescem na mesma proporção. E inversamente é quando uma grandeza está crescendo e outra está decrescendo. Então temos aqui que à medida que a minha velocidade é aumentada, o meu tempo é diminuído. Então, logicamente, temos que essas grandezas são inversamente proporcionais, pois quando a velocidade aumenta, o meu tempo diminui. Bom, pessoal, essa foi a nossa referência. Esperamos que tenham gostado.